Sejam muito bem-vindos! Está no ar mais um querido e amado episódio do nosso Quinto Período, o podcast do Exalta Rio em parceria com a FIVERJ. Aqui a gente valoriza quem constrói o basquete do nosso estado. E olha, hoje vamos falar muito sobre basquete master e também do nosso Botafogo, de basquetebol master. Aqui do meu lado, o nosso idealizador do quinto período, Leonardo Costa. Leonardo, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado por aceitar o convite, o Michael, o Sérgio, o Luciano e toda a equipe de trabalho, gente. Para representar o Botafogo Basquetebol Master, a gente recebe aqui novamente o diretor, Sérgio Luciano. Sérgio Luciano, um prazer ter o senhor aqui novamente. Boa tarde, Léo, boa tarde, Michael, boa tarde a todos que trabalham, boa tarde à nossa audiência. Espero que a gente possa esclarecer e apresentar mais uma vez o nosso projeto de basquete master a todos. Aliás, foi um sucesso, o nosso episódio que a gente teve de Master, e vamos repetir aqui novamente. E aqui do meu lado direito, a gente recebe o atleta também do Botafogo de Basquetebol Master, Michael, um prazer ter o senhor aqui, muito boa tarde. Boa tarde a todos, eu que agradeço aí, Fabrício, Léo, pelo convite. Estou aqui ao lado do Sérgio Luciano, que carrega lá o nosso projeto já tem mais de 5 anos, né, Sérgio? Sim. 5 anos no Botafogo, já teve outros projetos em outros clubes, e nós estamos tentando manter esse projeto e cada vez mais alavancar o basquetebol do Rio de Janeiro e até do Brasil, né? Exatamente. Porque como eu participo de várias competições nacionais e internacionais, estou sempre levando aí o nome do Botafogo nessas competições. Léo, primeira pergunta, nossos convidados. Vamos lá, a gente está à beira aí da grande final da categoria Master 50. O Botafogo vai ter um adversário de peso, nessa final, que é o time do Ímpetus. Um time que tem vários atletas de talentosos, gabaritados. E aí a minha pergunta vai para o Michael. Michael, você que é um cara que é vivido no basquetebol, seleção brasileira, rodou o mundo jogando basquetebol, o que você espera dessa final? Como é que você acredita que o time do Botafogo possa se portar nessa final contra o time do Ímpetus? A final vai ser uma final de primeira linha, né? Eu tenho visto o time do Ímpetus, cada jogos que eles têm participado, eles têm evoluído bastante, né? A equipe tem ficado muito unida, né? Porque é um time que já vem do antigo combinado Copacabana, já jogaram finais contra a gente, semifinais também, já venceram uma vez o nosso time numa semifinal, né? Então, assim, vai ser um adversário duríssimo. E o nosso time precisa concentrar e começar a jogar forte desde o início do jogo, porque se o Ímpetus começa à frente, começa com uma certa vantagem, eles ganham moral e é difícil de tirar. É um time mais jovem, né? O nosso time, temos alguns jogadores que são da categoria 55 e completam a categoria 50, né? O time do Ímpetus é um time mais jovem, está realmente dentro da categoria, que acho que 1 ou 2 jogadores acima dessa faixa. Então vai ser duríssimo o jogo e vai ser bonito o jogo, porque é um time muito técnico, né? Os jogadores do Ímpetus, a maioria dos jogadores do Ímpetus foram atletas do Flamengo, do Mackenzie, nas categorias de base. Do Botafogo também temos alguns que estão no Ímpetus, que vieram até do Botafogo. Então vai ser um jogo muito bacana. E aí, Sérgio, expectativa para esse jogão? Bom, um grande jogo, finalizando a temporada do Master 50, que foi toda realizada na BVRJ, organizado, não teve adiamentos, não teve problemas extra-quadra nenhum. Rolou o campeonato todo redondo, tudo aconteceu como deveria acontecer, e coroando a final com as 2 melhores colocadas, cada uma com uma derrota. Nós perdemos no primeiro turno, eles perderam para a gente no retorno, então vamos de igual para igual. O time deles é muito gabaritado, tem ex-jogadores profissionais de carreira longeva, então não vai ter tranquilidade. Que seja um jogo leal, que ninguém se machuque, e coroando o basquete master, essa categoria Master 50, que, como o nosso ausente Daniel prometeu, vai ter na FIVERJ em breve. Aliás, vou dar um abraço ao nosso Daniel Quente, que hoje não pôde estar aqui, mas que no próximo episódio estará aqui com a gente. Agora, Michael, para o senhor, jogar pelo Botafogo tem um peso diferente? Como é que é representar a equipe alvinegra? Não, muito pelo contrário, assim, para mim é uma satisfação enorme, não carrego peso nenhum, eu carrego só felicidade, é meu time do coração. Eu comecei basquetebol no Botafogo com 11 anos, 11 para 12 anos, comecei tarde, né? Hoje em dia o pessoal começa com 6, 7 anos. Eu tenho um projeto também, eu tenho uma escolinha de basquete também, com crianças de 5, 6 anos,
com tabela adaptada, com bolinha pequena, né? Então, eu comecei naquela época assim, os meus pais gostavam muito de jogar tênis, então eu jogava tênis, né? Mas eu era apaixonado pelo basquete, adorava os Harlem Globetrotters vieram no Brasil aquele ano que eu iniciei e fui no Maracanãzinho, assisti, fiquei A encantado. influência. E até que meu estilo, né? Tô falando, Então, Léo. assim, é um estilo mais solto, né? Mais americanizado e tal. A flexão. Então, assim, jogar pelo Botafogo Sim. é emoção pura. Emoção pura, eu represento. Várias e várias vezes eu tive a oportunidade de jogar em outras equipes, né? E acabo ficando sempre no Botafogo. É o meu time do coração, eu gosto de representar o Botafogo. Eu já joguei contra o Botafogo profissionalmente, né? Porque eu fiquei no Botafogo mais de 10 anos, né? Nós fomos campeões estaduais em 91, mas antes disso eu fui para os Estados Unidos, né? E lá nos Estados Unidos eu joguei universitário, né? Tem até uns troféuzinhos aqui que eu recebi lá como MVP de torneio, cestinha do torneio. Fiquei pouco tempo lá, fiquei 1 ano e 9 meses, e meu técnico se aposentou, né? E foi uma virada de chave, não sei se foi positiva ou negativa na minha carreira, porque um técnico que assumiu a equipe universitária, ele renovou a equipe toda, né? Eu já era um jogador de mais idade, eu tinha 23 para 24 anos, e então eu retornei ao Brasil, para Belém do Pará, fui para Santa Catarina, rodei o Brasil, né? Jogando com várias equipes. E acabei voltando para o Rio de Janeiro, em 93 para 94, e fui jogar pela Hebraica, a Hebraica Rio. Né? Tinha basquetebol, basquetebol estadual do Rio tinha 12 equipes antigamente, de adulto. Hoje em dia nós estamos 4, né? Chegando a 4. O Hebraica lá foi o Valdir, né? Tive o Valdir Bocardo como técnico, tive tudo de sobrinha como técnico. Né? Então, assim, joguei contra o Botafogo, né? E é uma sensação muito, muito ruim, né? Não é que a gente perdeu, né? E eu detesto perder, né? Mas você vê a estrela solitária, a camisa do Botafogo do outro lado, você olha para a sua, não é aquela ali, para mim era muito... Sofrido. Era sofrido, né? Enfrentei o Bial, né? Sim. Foi meu técnico, Caramba. inclusive, fui atleta do Bial. E depois enfrentei o Bial jogando por Angra, né? O Bial foi técnico de Angra também. Então, assim... Mas o Bial foi um cara muito bacana na minha vida, porque ele me deu a oportunidade de trabalhar como professor. Nossa, que legal. Porque ele me convidou para trabalhar no colégio que ele trabalhava, em São Conrado, né? E hoje em dia o colégio nem existe mais, depois de mais de 40 anos, o colégio fechou, foi vendido com outra empresa e tal. Então, assim, eu comecei a trabalhar na educação física por causa do Bial. Eu já falei a faculdade. E tudo por causa do basquete, né? Basquete e Botafogo, sempre teve ligado na minha vida. Eu acabei conhecendo tanto as minhas... Eu fui casado 2 vezes, minhas vezes ex-esposas, por causa do basquetebol. Uma foi atleta, a outra era filha de um grande diretor de basquete, né? Foi presidente da Federação Universitária e tal. E hoje em dia é presidente da Associação da BVRJ. Então, também por causa do basquete conheci. Tudo ligado ao basquete. Meus filhos jogam basquete, um está nos Estados Unidos agora, o outro aqui no Brasil jogando pelo Passo Zero, né? Que é o Arnaldinho. Eu fui técnico de basquetebol no Botafogo por muitos anos. Fui campeão pelo feminino, técnico feminino. No masculino sub-12 fui vice-campeão, perdendo para o Tijuca, uma melhor de 3 super apertada, sendo que o terceiro jogo foi no Tijuca. Então, assim, tinha um histórico muito bacana e acabei trabalhando com educação física escolar, né, onde eu tentei montar vários projetos dentro de escolas, né, mas é muito difícil, escola particular é muito difícil você conseguir montar projetos. Tudo tem que ter uma verba muito boa, né, porque a escola particular ela quer ver lucro em projetos. E menos despesa. Entendeu? E o esporte fica em segundo plano. Né? Então, assim, lutei muito com relação a isso. Montei um adulto feminino, uma época na própria Hebraica, feminino, né? Um adulto feminino, e jogando, trouxe atleta de fora. Eu tinha um patrocinador muito bacana, que era um médico que jogava basquete também, gostava, era apaixonado por basquete, então ele ajudou muito financeiramente, porque a Hebraica não tinha recursos. Né? Então, a gente precisava pagar arbitragem, pagar a federação, pagar a inscrição do atleta, transferência, a própria ajuda de custo para alguns atletas, né, que precisavam. E, infelizmente, esse patrocinador veio a óbito. É engraçado que ele era ironia do destino, né? Ele era cardiologista, fumava, jogava basquete e morreu do coração. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, assim, nós perdemos o patrocínio e eu tinha que desfazer o time, infelizmente, porque era um projeto muito bacana. As meninas que vieram de alguns clubes, Mangueira, Botafogo,
né, fora do Rio também, que eram meus atletas de fora. Hoje em dia, algumas dessas atletas jogam Master. Né, algumas, né, outras pararam, né, deram outro rumo à vida delas. Então, assim, voltando à questão do Botafogo, é por escolha mesmo. Tá? Por escolha. E outra coisa, mais para o Michael, né, o Sérgio está inserido nesse contexto que eu vou perguntar, a importância de um projeto como esse da Liga Superbasquete, agradecer a Liga por esse movimento que está acontecendo no Master, a gente está podendo falar de Master aqui, agradecer muito a LSB na figura do Marcos Guinanci, meu amigo pessoal, né, do Guilherme também, e um cara como o Sérgio, que tem esse projeto já longevo, já vem do Mackenzie, Vasco, Botafogo. Qual a importância desses projetos na vida do Master, Michael? A gente sabe que quando a gente tá jogando, quando a gente para de jogar, a gente simplesmente para. Por isso que muitos engordam, tem problemas diversos de saúde. E eu acho que um movimento desse fora, acho que mais do que até problema de saúde, né? O Sérgio me ajudou bastante nisso. Na sua visão, qual a importância desses caras, né, de um projeto como esse, na vida do cara que quer continuar, do atleta Master? Olha, eu vou te falar, cara, a importância é enorme, enorme. Ela te dá uma sobrevida, entre aspas, e ela te dá uma nova vida. Por que uma nova vida? Eu vou te dizer por quê. Porque, como você falou, eu fui profissional de basquete há um certo tempo, e aí você para. E aí ou você vai ser técnico de basquete, ou você vai trabalhar na parte de preparação física, né? Mas você sai da quadra, assim, das 4 linhas ali, você vai trabalhar fora. E você fica vendo os outros jogando, e você ainda tem gás para queimar, ainda tem lenha para queimar. Você era profissional, você tem aquilo no dia a dia. E o projeto Master, quando a Liga fez o projeto, ela cria um ânimo na pessoa, e um ânimo que eu vou dizer assim, não é só um ânimo físico, não, é um ânimo emocional mesmo. Você se sente importante, você se sente motivado. Você tem o teu familiar vendo você jogar. Vou dar um exemplo, né? O meu filho, ele não me viu jogar profissionalmente, né? Quando ele nasceu, eu já praticamente tinha encerrado a carreira profissional. Eu jogava as peladas de Master, tinha as associações, né? Não só locais, mas as brasileiras, né? Então tem um encontro de basquetebol Master, que todo ano é realizado em novembro, que as associações mandam equipes, né? Uma determinada cidade. E é o que eu fazia, a partir dos 35 anos para o masculino e a partir dos 30 para o feminino. Havia esses encontros anuais. Então você se preparava o ano inteiro para um encontro de uma semana para jogar basquetebol. Então você jogava suas peladas na sua associação recreativa, né? Geralmente sábado ou domingo, e depois de quase um ano você se encontrava com os outros veteranos de outras cidades, de outros estados, no Campeonato Brasileiro. O que a LSB propôs para nós? Um campeonato que você tem a duração praticamente anual, né? Você tem um período durante o ano para jogar. Então você se realiza muito mais, você treina mais, você joga mais, você evolui. Eu estou até brincando aqui, eu falei aqui, né? É um desses prêmios que a gente... outra coisa, isso aqui é importantíssimo. Fala um pouco mais desses prêmios aqui. A LSB, ela não premia só a equipe que venceu. Ela tem os prêmios individuais, né? Os prêmios motivacionais. Você corre atrás de alguma coisa sua pessoal que vai colaborar para o grupo, né? Para a equipe. Então, assim, você melhorando a sua assistência, você melhorando o rebote, está colaborando para a sua equipe. E a LSB tem, né, as estatísticas, e ao final do campeonato ela dá os prêmios individuais de cada categoria, de cada estatística. Entendeu? Isso é muito interessante. Então, o cara que está arremessando demais e está errando muito, vou tentar melhorar meu arremesso, porque olha lá, tem a premiação lá, né, de eficiência, né? Então, assim, eu ganhei aqui o jogador que o ano de 2024 que mais evoluiu. Aí você pega um cara de 56 para 57 anos, o cara evoluiu. Beleza, né? Vambora. Ganhou pouco, hein? Ganhou pouca coisa, hein? Isso aí é só uma amostra. Isso aqui é só para aqui. Aí, por exemplo, eles premiam o melhor calouro da categoria. Calouro, eu com 55 anos, o melhor calouro. Então, é o ano 1. Quando você muda de faixa, né? Eu mudei, aí na categoria de 55 nesse ano eu fui eleito o melhor calouro. E assim, umas categorias, umas premiações são por eleição, né? As outras são por mérito de estatística mesmo, entendeu? Não tem como. O cara fez isso, né? Tá lá na estatística, ele é premiado. Outra é por votação mesmo, né? Vamos votar quem foi o melhor da rodada. Agora estão fazendo o melhor da rodada também, para motivar o cara ali. Toda semana o cara tá focado. Então, assim, a LSB ela renasceu não só para o basquetebol,
mas para as pessoas em si, os indivíduos ganharem uma motivação de vida, se cuidar mais, né? Eu fico pensando assim, eu encontro com certas pessoas, tirando o cabelo branquinho aqui, né? Eu encontro com algumas pessoas e falo, caramba, eu joguei um torneio agora em Santos, joguei na categoria 50 mais, 55 mais, né? Foi um torneio que eles chamam de Torneio da Independência, é realizado nesse feriado de 7 de setembro, apesar do feriado ter sido no domingo, e eu joguei na categoria 55 mais. Pô, quando acabou o campeonato, alguns jogadores do Botafogo foram, né? Então nós nos separamos em times diferentes. Eu dei azar que eu fiquei num time que não foi campeão, mas tudo bem. Individualmente eu fiz um grande campeonato, fui o campeonato da competição, né? E no final, quando acabou, o pessoal que me chamou de lá de São Paulo, cara, tem 57 mesmo? Eu falei assim, pô, corre muito, um garoto, sei o quê. Isso tudo acontece porque eu me cuido e porque eu tenho uma motivação. Sim. Né? Eu quero ser campeão, mas eu quero, além de ser campeão, eu quero me apresentar bem. Essa motivação que você tem, que é um motivo de existência do basquete master. Porque em 2013, quando a LSB começou organizando o basquete master, o objetivo dela talvez fosse só entreter. Entendeu? Dar uma oportunidade. Eu, naquele ano, segui. Quando eu passei a tomar gosto, eu botei na minha cabeça que o basquete master seria a continuação da carreira do atleta. Como tem as categorias de base, que agora estão descendo um pouquinho mais, está com 11, 12. Futsal tem 7, sub-7, sub-8, sub-9, sub-10. O basquete agora chegou a 11, 10, 10, 11. Já está com... O mini já está de 8 a 12. Tem que ter, porque senão os crianças vão jogar futsal. Isso aí. Depois você não recupera para o basquete. Então, nós conseguimos hoje transformar o basquete na continuidade da carreira do atleta. Tem atleta com 35 que sabe que vai sair dali e vai jogar mais. Eu vejo no Sul-Sudeste, né? Nós jogamos lá a final da nossa categoria, foi o placar de NBB, gente. A intensidade dos jogos, a coisa. Tu vê que a galera tá se cuidando, que o Sérgio sempre falou pra gente, né? Ele me ligava, eu falo que eu agradeço muito ao Sérgio ter voltado a jogar, que ligava para a questão da saúde mesmo. Então a automotivação vem com a melhora, né? Muito. Eu sou um exemplo, né? O Sérgio sabe disso, que ele acompanhou há uns 3 anos atrás. Eu tive um problema de saúde sério, né? Emocional. Eu entrei numa depressão muito grande. Eu descobri um câncer, né? Tratei e tal, mas minha mãe também ficou doente, meu pai faleceu, veio a pandemia. Eu saí de uns colégios com a pandemia, né? Um colégio fechou, fui demitido. E aí eu comecei a ver que a minha vida começou a ir por água abaixo, né? E esse cara aqui, cara... É motivacional, a gente está ali para isso. Para não deixar o atleta dobrar, entendeu? E o Michael não abandonou o basquete, continuou, e o basquete serviu para ele como uma... Não vou dizer tábua de salvação, mas como uma ajuda para mostrar a ele que eu vou dizer que foi uma tábua de salvação, sim, cara, porque se você pegar todas as minhas premiações, o meu empenho, o meu desempenho, ele foi muito superior aos anos anteriores de eu passar por esse problema. Então, assim, eu precisei passar por um problema pessoal, de ordem pessoal, e para me superar e para melhorar, e para também mudar a minha cabeça. Cara, foi muito importante, comecei a valorizar as pequenas coisas. Em vez de você ficar pensando besteira de porque eu não tenho um salário altíssimo, porque não isso. Não, você valorizar aquilo que você tem. Você já conquistou, porque a gente conquista umas coisas e esquece. A gente passa uma borracha. Você tem que ver o quanto você já cresceu para chegar ali e valorizar. E o basquetebol é um exemplo disso. É um exemplo muito grande. A pessoa joga bem no jogo. Aí, jogo seguinte joga mal. Cara, mas você jogou bem aquele jogo ali. Você vai voltar a jogar bem de novo. Não, fica só com aquela visão. Joguei, errei tudo. Que não sei o quê, eu sou isso, eu sou fraco. Não, cara. O esporte é para isso. Se você está mal aquele dia, você vai buscar recursos para melhorar, para superar. E você não vai esquecer que você já foi um cara bom. Sim. Entendeu? Você não vai esquecer. Você pode não render tanto quanto você rendia antes, mas dentro da tua faixa etária e dentro do seu dia, como você está fisicamente, você tem que dar o máximo ali. Entendeu? E outra coisa, Michael, o que você acha desse movimento que a federação tá vindo a fazer, na figura do diretor master da federação, Sérgio Luciano, de tentar reavivar esse ídolos antigos? Porque você foi um cara, você rodou o mundo, jogou fora,
Mas tu chega para um garoto desse, ele não sabe. Não. Entendeu? Então, assim, da gente tentar trazer essa memória para os meninos, quer dizer, acender essa memória neles, né? Se de repente, não sei, fazer preliminar do Master no jogo da base, para eles terem contato e reavivar esses ídolos, né? Para poder ter um acesso maior. A nossa premiação esse ano foi sensacional que o Sérgio fez. Foi no do jogo do NBB. Tu acha isso um bom movimento? Muito. Ó, são duas coisas interessantes nessa questão. Eu vivenciei um exemplo agora que foi, não foi agora, foi em Caxias do Sul, no Brasileiro, que eles fizeram o primeiro jogo, o campeonato de categoria Master 85, 85 mais. Então, eu fiquei vendo os próprios jogadores mais novos, eu, por exemplo. Maior evolução, calor de 85. Você chega a ver o cara lá correndo, o cara fazendo sexto, o cara arremessando, com 85 anos. Eu que sou jogador, eu falo assim, caramba, eu quero chegar lá também, cara. Uhum. É uma motivação. Eu quero chegar lá também. Eu tô com 57 agora para 58, eu quero, chegar ali aos 60, aos 70, 85 jogando basquete, andando na quadra ali, para cá, para lá, arremessando de 3. Já tinha um senhor lá que metia bola de 3. Porque você vai perdendo a força, é óbvio, né? Você perde força, perde velocidade, tudo. Então isso é motivacional. Então essa questão dos ídolos, a gente fez também jogo no Botafogo, né? Não foi só essa entrega da premiação no intervalo do NBB. Foi muito bacana. Olha, você tinha a torcida do Botafogo para assistir o jogo de adulto da NBB. E você leva a equipe Master, que foi campeã. Foi até o ano que eu fui MVP, né? Tinha o troféu da MVP. A gente foi campeão de tudo, né? O Botafogo ganhou todas as categorias e teve vários destaques individuais dentro das categorias. Então, assim, é bacana a torcida presenciar, bater palma, aquele ali é aquele que Agora o clube, através do Social Olímpico e do marketing, ele está fazendo essa junção de todas as atividades esportivas do clube para poder fazer a divulgação. Hoje mesmo saiu no Instagram do Social Olímpico, né, a nossa chamada relativa ao jogo, porque isso faz parte do movimento do Botafogo. Isso é sensacional, né, cara? Entendeu? Porque o Botafogo tem a SAF, que cuida só do futebol, que não é do Botafogo, né? É uma SAF, e tem o clube. Então, eles agora querem fazer a divulgação e o Botafogo tem números surpreendentes nos últimos 4 meses de atuação no Instagram, de crescimento, de views, de tudo. Até porque quando sai uma coisa do Michael, um destaque dele. Sim. Teu filho vai ver, sua namorada vai ver. Então, o volume é muito maior, né? E isso que eu ia falar. Qual a importância de ter o seu filho te vendo? Não sei se ele não conseguiu te acompanhar, o atleta agora vê agora com exatamente o que eu estava te falando naquela hora. Ele não me acompanhou na época profissional, né? E só que ele me acompanha no Master. Desde pequenininho, ele foi comigo a Foz do Iguaçu quando eu tinha 3 anos. Eu fui disputar o Brasileiro lá, ele acompanhou. Então, ele me acompanha em quadra no Master, né? Ele nasceu em 2006, eu já era jogador Master, né? Já era campeão mundial Master. Nós fomos campeões de Orlando em 2003. Tinha aí no time eu, Alex Reis, Paulinho Shade, que acabou falecendo. Time fraco também. O Israel desceu para jogar nossa categoria na final contra a Rússia, foi importantíssimo. Nós tínhamos também Mindão, era um timaço, né? Ganhamos da Rússia na final, dentro da Disney, no complexo esportivo da Disney, né? E foi muito bacana. Então, naquela época, foi 2003, né? Ele ainda não tinha filho, né? Meu filho nasceu em 2006, então ele não me acompanhou, mas eu já era Master. Agora, quando ele está maiorzinho, ele acompanha todos os jogos, ele até filma, né? Highlight, ele que cuida da minha mídia social lá. Então, assim, é interessante, porque ele não tem nenhuma imagem minha da época profissional, não tem jogo transmitido, não tem... Tem um Flamengo e Tijuca, uma final, né, que a gente pega ali no YouTube, na internet. Uma coisinha ou outra, né? Tem um Olaria e Botafogo também. Então, isso da minha época lá, tô falando antes dos anos 90, né? Eu comecei minha carreira. Que tinha que resgatar. É muito difícil. Eu sei disso porque o meu sou paulista, né? O Paulista foi campeão mundial, né? Benedito Cícero Tortelli. E ele é avô do meu filho, né? Então, o meu filho na família ele tem um campeão mundial e ele tem um campeão mundial Master. Quer dizer, tem um avô que foi campeão mundial pelo Brasil, tem um pai que foi campeão mundial Master pelo Brasil e tem ele jogando. Então, a cobrança dele é muito grande. E isso é bom por um lado, mas por outro é muito ruim. Sim. Outro dia ele fez um amistoso aí do time dele, aí ele não conseguiu pontuar, aí foi um monte de cesta e tal. E no final ele mandou um texto para mim com os lances, né? Poxa, pai, olha como eu errei isso, olha como eu errei aqui. Eu não estava aqui, que eu estava nesse campeonato lá em Santos. E lá em Santos eu já estava pra caramba, foi um monte de ponto.
Ele assim, pai, eu acho que vou ter que fazer um DNA, cara. Entendeu? Coitado. Aí eu fiquei, não, que isso, filho? É dia, né? É dia. Não deu certo. Ele Ele tá tá se colocando uma autopressão. muito. E ele teve a lesão, né? Ele teve uma lesão no joelho, uma lesão que está sendo corriqueira, né? Está sendo corriqueira essa lesão de ligamento cruzado nos adolescentes. Assim, a gente tá por causa da mudança de rota. A gente até está pesquisando e ver que nessa geração nova está tendo tanto problema. Por que o ligamento cruzado está rompendo tanto? Na minha época de jogador, a gente não tinha isso, entendeu? Então, se tinha, o cara nem percebia, né? Porque não tinha tanto, né? Mas o negócio também, o contexto do mundo que a gente vive hoje, os nossos filhos ficam muito presos dentro de casa. Sim. A gente subia a árvore, corria, pique, tudo. Então, o nosso corpo estava preparado para isso. Mudança de direção, alternância de velocidade, salto, a gente fazia isso brincando. Eles não têm. Exatamente. Por isso vem o grande aumento de lesão de corpo. Mas a intensidade do basquete também é muito... É outra. Mas também, Sérgio, na época que eu jogava, veio acho que nesse início de intensidade e a gente não tinha. O garoto da Zona Sul até tinha, mas a gente da Zona Norte não tinha, porque a gente tinha a rua para desenvolver as valências físicas. Sim. Hoje inverteu. O garoto da Zona Norte não sai na rua. Por causa do perigo. Por causa do perigo. O garoto da Zona Sul tem um condomínio, tem a praia, tem tudo. De repente ele é mais preparado hoje do que o garoto da Zona Sul. Tem condição de ir para academia. Ir para academia. Essa questão da segurança de rua da criança, hoje mesmo, né? Tá vendo televisão, a questão lá do Recreio, lá, Ribeirão, assassinato lá do menino e tal, tá pegando bola, o cara vai lá. Então, assim, é uma questão social, né? Muito grande. E essa questão social tá atrapalhando o esporte, cara. Tá atrapalhando o desenvolvimento, tá atrapalhando tudo. Porque assim, você é pai, você mora numa região. Como eu comecei a jogar aqui no Rio, eu comecei no Riachuelo. Morava na Vila da Penha. Pô, vindo do Riachuelo para a Vila da Penha, tu passa em Madureira, Cascadura, é perigoso. Eu não ia deixar meu filho fazer isso. Hoje em dia não tem como. Não ia. O que eu fazia, tinha dia que como eu não tinha dinheiro para pagar a passagem, eu ia andando de Madureira à Vila da Penha. Não passa na cabeça de um pai deixar o filho andar na coisa. Eu acho que isso atrapalha muito o esporte. E outra, a gente não tinha tanta distração também. Isso aqui. Celular. Internet hoje chegou. A gente não tinha essas coisas, videogame, esquece. Vem o ônus e o bônus. Né? Isso aí. Eles têm muito mais informação do que a gente tinha. Muito treinamento que a gente fazia, que o treinador botava a gente para fazer, hoje em dia é crime. Não se faz. Imagina. Subir as escadas com arquibancada, Eu passei canguru. Eu passei um exemplo desse aí. Aquele suicídio. Suicídio, pô. Suicídio. Suicídio. Naquela pandemia, os treinos suspenderam nos clubes, né? Sim. Fechado, não tinha nada e tal. E aí meu filho enfurnado dentro de casa, jogando videogame. Aí eu descobri uma quadra. Uma comunidade que tem lá perto da minha casa, lá em Laranjeira, né? Na subida ali do Cardozão, né? A famosa quadra do Cardozão lá em cima. E quadra vazia, ninguém. Tabela de acrílico. Falei, meu filho, vambora, pega uma bola aí, vambora. E eu dei treino particular para ele. Entendeu? Porque senão ele ia ficar um ano inteiro parado. O campeonato foi suspenso, não tinha treino no clube. Ele ficou um ano inteiro jogando comigo, praticamente. Entendeu? Dando um treino individual para ele, aproveitando a quadra vazia, porque não tinha, as pessoas não saíam na rua, né? Então com medo e tal. Ali a gente saía, subia a ladeira sozinho, não tinha movimento nem nada, e treinando basquete. Mas se fosse um outro pai, de repente, não, tá lá jogando videogame, deixa ele lá. Deixa ele lá. Tá perturbando, entendeu? Desculpa. Não, tranquilo. Propaganda. Vou te falar outra coisa que eu vou te falar. É propaganda. Eu não falei, ó. Vou nem falar o nome da empresa. Não. Que propaganda. Liga direto toda hora. Toda hora, cara. Outra coisa que a gente não resolve aqui é isso. Agora, voltando um pouquinho pro jogo, a gente, tem atletas do outro time extremamente experientes. Tem o Sabonis, o Emerson, que pra mim foi um dos melhores pivôs com que eu joguei contra. Tem o Renatinho, tem o Duda, o Chuin. PC né? jogo. O PC. PC, bom de bola demais. Bom de bola demais. O Henrique também, que é um cara bem completo, né? Ele joga embaixo, joga fora. Michael, com a sua cabeça de técnico, toda a experiência que você tem, qual a estratégia para anular esse poderio do ímpetus? Eu não vou falar estratégia aqui. Vamos polemizar. Semana que vem, olha só, vou te falar duas coisas aqui, ó. Duas coisas. Não, mas assim, só ficar tranquilo. Só vai ser postado depois. É marcação. Marcação. Cara.
intensidade. Porque assim, é o tipo de jogador que está do outro lado, que se você não marcar, ele vai fazer a cesta. Até aquela, o cara não sabe arremessar, o cara deixa ele chutar. Não, cara, todo mundo ali no time do Ímpeto sabe jogar. Eu acho que todos aqueles jogadores ali jogaram comigo em algum momento, foram colegas meus de quadro. O Renatinho, eu joguei um campeonato universitário pela Moacir Cireder Bastos, um timão que a gente montou. Nós só não fomos campeões porque nós tomamos um WO contra o Universo, porque nós tínhamos 4 jogadores. O quinto jogador, ele não podia, porque ele tinha que prestar um concurso público. Até na época o Bial era nosso técnico, né? Ele, vou jogar para completar, mas aí não liberaram, porque ele não tinha se inscrito como jogador, ele estava inscrito sendo técnico. Nós perdemos, semifinal, WO. Era um timão. Renatinho era meu amador, estava jogando junto. Henrique jogou comigo na Hebraica, Henrique jogou no Botafogo. Bom de bola, super atacador de PC. 3. PC foi meu... Uma longa história. PC é meu amigo de infância. Amigo de infância. A gente se separou de amizade assim um pouco, porque eu fui para os Estados Unidos, universitário, ele continuou aqui, depois ele foi para Angra com o Bial, e eu fiquei no Rio para trabalhar no colégio que o Bial me indicou. Então, assim, a gente se afastou um pouco, mas ele voltou no Master e jogou no Botafogo. Ele foi para aquele time do Verão mesmo, foi? Ele foi pro Jogou no Verão mesmo. E ele jogou no Botafogo, o início dele de Master foi no Botafogo com a gente, foi campeão e tudo. Né? E Eles estavam na pandemia. Quando nós montamos o A e B com 50, na verdade montei o B porque não tinha time e uma série de atletas querendo jogar, não tinham onde jogar, então eu fui assumir a responsabilidade de montar o time A e B. Só me deu trabalho. Fizemos a final, Botafogo A contra Botafogo B. Mas, e no ano seguinte eu liberei. Falei, agora cada um volte para o seu time, porque eu não vou montar mais não. Mas porque o AVBN não quis montar naquele ano. Mas o PC era do A. Era do A, não. Ele já não, comigo ele já não entrou. Ele já não quis entrar. Ele já não quis voltar. Ele voltou depois, surgiu depois com o combinado. Com o Flamengo. O PC foi pro Flamengo. Quando o Flamengo começou a montar o time. Exatamente. Esse time do Ímpetus, ele já tem um histórico de união, de estarem juntos, mas agregando alguns jogadores de alguns outros times. Eles começaram como combinado com a Copacabana. Na verdade, começaram como Flamengo. Como Flamengo. Como Flamengo. Quando o Bial me chamou, o Kroll me chamou lá, eu apresentei o projeto para ele. Sim. Ele fez o projeto igual o meu, entregou lá para o Bento seguir, montaram o projeto, montaram um excelente time. Do 40, do 45, 50, levaram o meu 40 todinho, que estava no Vasco. Marcelinho Machado. Não, o meu 40 era Sabonis, era Bruno Batista, era o de Teresópolis, que eu esqueci o nome dele, que é parente do Sérgio, o Macarrão. Não, outro rapaz, que nunca jogaram. Entendeu? Foi todo mundo do Flamengo, montou o 45 lá. Aí nós perdemos aquele jogo no 45, lá no Botafogo. No Oscar Zelaya, com o Marcelinho. O Marcelinho no último quarto fez, acho que 6 ou 9 pontos. Meteu aquela última bola. Aí depois nós revidamos no 50, quando nós metemos 30 pontos nele, aí caiu para 19, fechou com 19 pontos. Aí o Flamengo achou que o Flamengo não pode perder. Desfez o time, inventou uma desculpa qualquer. Mas já era a base formada para o Ímpetus. Dali eles montaram o combinado no ano seguinte. Chutaram 2 campeonatos, foram campeões. E ano passado abandonaram, e esse ano, né? E voltaram como Ímpetus. Mas é o mesmo pessoal do combinado, acrescido de mais alguns. Hoje na categoria 50 são os 2 melhores times mesmo. Afinal, com. Não, o Ímpetus hoje tem vários projetos, né? Eu não vou me furtar em falar o nome deles. O Sexta Básica teve aqui com a gente. O Intrusos cresceu muito, que é do pessoal do Municipal. Sim. Que é do Gabriel. Do Gabriel, cresceu muito. O MS Team, que com todos os problemas do Luizão não acabou. Aí surgiu o Nativos. O RJ Sharks, que cresceu muito. Aí virou o Ímpetus. O Ímpetus está com 3 categorias e ano que vem ele vai para 55. Então, serão 4 categorias no Ímpetus. E ele não quis montar o 35, ele poderia ter montado, onde eles abriram lá e montaram o Zona Norte. Surgiu até um boato que ia ter o Flamengo no 35. Eu, particularmente, acharia perfeito. Sim. Entendeu? Mas na última hora, parece que não autorizaram, talvez pela mesma razão. O Flamengo não pode perder, que é a mentalidade deles, né? Esporte, monta um time, seria um grande time. Foi aí que surgiu o Zona Norte.
Entendeu? Então pode ser que até que o ímpetus ano que vem monte a 35. Então vai fechar quase todas as categorias, menos a 60. E a gente falando também do ímpetus... E o AVBN, tem que bastante. tem 40, 45, não tem o 50, tem 55 e 60. Uhum. E ano que vem deve ter 50. Então vai fechar 5 categorias também. E aí a final agora no domingo, 50. E qual a projeção de outras finais, Sérgio? 60, né? O 60, o 55 já teve, né? Os 55 já teve. O Botafogo foi campeão. Nós fechamos com o Aí a campeonato. próxima, vislumbra quantas finais pro Botafogo? Bom, no 35 já está classificado nos playoffs, Uhum. primeiro, ainda falta um jogo. Mesmo perdendo, vai continuar em primeiro e já está na semifinal. E esse ano é semifinal e final de jogo único. Jogo único, tudo pode acontecer. O negócio é. O que Se tu você achou tiver dessa um coisa? atleta que tem problema, não, eu vou falar polidamente, eu acho que é emocionante. Uhum. Ó, eu sou contra. Entendi. Porque eu acho que premia não o sucesso, premia O o acaso. orgulho, o acaso. É. Entendeu? Porque se você fez um belo campeonato, ganhou tudo, e você vai lá naquele dia tá ruim e perde, você não está premiando o melhor. Está premiando o acaso. Pode chover, pode um atleta se machucar, pode acontecer isso ou aquilo. Mas foi a visão da Liga, todas as categorias dela são assim. Mas mudou, né? Talvez dá mais emoção, ela mudou. Porque antigamente era com o melhor de 3. Melhor de Uhum. 3. Entendeu? Semifinal, final. Então, ela quer, de repente, ela quer dar um pouco mais de emoção, é um direito dela, como organizadora, e a gente acata. Ponto. Mesmo eu não concordando, eu participo. Então, no 35 a gente já está na semifinal. O 40, como tinham mais times que o 35, mas no 35 foi turno único. Então, são 11 equipes, 10 jogos. Eu já fiz 9, fazer mais 10. Acabou. Agora, o 40 são 15. Aí complicou. Chave A e B. Chave A e B. Você não pode fazer turno único. Só vai ter 14 jogos. Apesar que eu já fui campeão invicto, jogando 22 vezes no 35, com o Mackenzie. Eu gosto de mais jogos, mas eles não querem. Hoje em dia, às vezes, os veteranos são de papel, tem que jogar menos, né? Por isso que jogam 2 categorias, que não adianta nada. Então, agora vai ter a segunda fase classificatória, onde alguns times vão sair, vão passar 4 de cada chave, e esses 4 vão formar um novo grupo e vai ter jogos, sendo que nós vamos carregar o resultado da primeira fase. Então, nós vamos jogar mais 4 vezes contra os adversários da outra, que são muito difíceis. A categoria Master 40, sem dúvida nenhuma, é a mais difícil da temporada, de todas as categorias. Nenhuma, mesmo com o Impetus estando muito bom no 50, o 40 do Impetus é muito bom, o Angra é muito bom. É uma categoria mais disputada, o Angra é muito bom, a categoria tem muitos times bons, o AVBN é muito bom, o Sexta Base que é bom, então altamente nivelado. Alto, né? Nível alto. Vamos puxar também a brasa para nossa sardinha, né? A gente falou muito do ímpetus, né? Que realmente é um time super qualificado. A gente tem o Michael, tem o Marcelo, tem o Ítalo, o Otoniel. Como é que é jogar com esses caras, Michael? Olha, o Otoniel e o Ítalo, eu estou jogando há pouco tempo, né? Porque eles são bem mais novos do que eu, então ainda agora que eles estão chegando na categoria, né, de 50, né? Então antes eles ficavam 2 categorias abaixo da minha. E sim, são garotos muito bons, não só como jogadores, mas como pessoa. Tá? Assim, eu conheço eles lá da associação da BVRJ, eles estão contribuindo muito para a equipe. O Ítalo tem evoluído bastante como armador, tá? Porque ele era um armador que tinha uma certa dificuldade nas finalizações. Ele agora está melhorando muito a finalização também. Ele está aprimorando arremesso de fora, arremesso de 3. É um cara que dá muita assistência, isso é importante pra caramba. Os alas, para os pivôs, né? Você tem um armador que dá assistência, você cria oportunidade de pontuação na equipe. Né? Então, isso é muito importante. O Otoniel é um sniper de 3, um atirador de elite de 3 pontos. Olha que encaixa a mão dele, meu filho. Não tem... Né? Por coincidência, né? Ele até falou um negócio para mim particular, né? Não se preocupa com a premiação individual, não, porque eu sou sextinho de 3, né, teoricamente. E ele, não, se preocupa com a diversão, pô, vamos focar em ser campeão. Eu falei, claro, cara, não estou preocupado. Eu já fui o sextinho de 3 de 55 esse ano. Né? Então eu vou ganhar mais um troféuzinho desse aqui. Então, mais uma coleção. Se ele né, for no sextinho de 3, isso é independente da nossa felicidade. Né? A gente quer ser campeão.
tá? E ficar comigo o prêmio, ficar com ele o prêmio, está em casa. Né? O importante é o prêmio de campeão. E justamente contra um time que eu conheço todos os jogadores há mais de 20 anos, praticamente. Mais de 20 anos. O Duda, o armador Duda, o Formiga Nebraica. Bom jogador demais. O Duda, cara, é um cérebro do time. Eu carrego ele para onde eu ia, eu carregava ele, carreguei ele pro Master também, pro campeonato que a gente jogou, convidei ele para jogar com a gente e tal. Mas eles têm as amizades deles extra-quadra. O Duda foi um dos que estava comigo no Vasco, que o Duda tem raiz do Vasco. Sim. Ele, o Jackson, entendeu? E eles saíram para ir pro Flamengo. Quando o Flamengo montou o time. Uhum. Flamengo, Copacabana. O Jackson não vem mais ele jogar. Jackson operou. O Jackson operou o... Ele tá com aquele problema. Só ano que vem. Só na próxima temporada. No ano passado, foi ano passado, né? O Jackson foi capitão de um time e eu do outro, quando fizeram o Globo das Estrelas, né? E o Jackson jogou o campeonato inteiro com a mão trocada. Só arremessando com a mão esquerda. Porque a outra mão ele ia ter que operar a outra mão. Grande jogador. O nosso time, eu ressalto duas coisas, nos dois que vocês falaram, Ítalo e Otoniel. O Otoniel, ele, quando começou a cuidar da parte física, foi uma melhora de 1000% para ele. Porque ele bem condicionado, ele é outra pessoa. É um baita jogador, né? Um baita jogador. Então ele se estabilizou emocionalmente, que ele oscilava muito e ele só fez evoluir. Agora nasceu o neném dele, quer dizer, mais um ciclo que se fecha, entendeu? Ele já plantou a árvore, já leu o livro, agora já foi pai, entendeu? Só falta ser campeão agora para apostar ao fim. Já foi campeão em outras categorias. O Ítalo, eu trabalhei ele o ano passado, no final desse ano, que ele tinha um problema sério, que era a parte física. Porque ele entrava muito em choque com os adversários que são mais fortes que ele e ele constantemente se machucava. Você não vê, mas ele seguiu a cartilha do Otoniel, passou a se cuidar fisicamente. A evolução foi gritante. E isso ajudou na cabeça e motivou ele a trabalhar as outras partes. Porque é tudo uma evolução. Nós no time também temos o Carlinhos, ia falar que dele era agora. uma pessoa que ninguém conhecia, que me trouxeram lá de Petrópolis, que ele jogava lá, entendeu? Não foi jogador profissional em lugar nenhum, mas fisicamente é um cara que está acima ele é da muito. curva. Ontem, a gente treinando eu falei, cara, esse cara tá dopado. Só pode. Ele ia de caiaque, pelo que me falaram, da Urca Niterói. Caraca. Antes de jogar basquete. Cara, ele não para. Ele corre o tempo inteiro, bicho. Então, para você ver, a questão do Master também é essa. Você não tem jogador Master que foi bambambam na época da categoria de base. Não. Você tem jogador Master que hoje em dia joga bem e não era jogador de basquete, cara. Tem um lá que eu sentado, ele nervoso, eu falei, o que foi? Não, jogar do lado desses caras. Eu falei, gente, calma. Peraí, bicho. Tudo normal. Quer dizer, nós temos também o Panamá, que fisicamente sobra. O cara sobra demais. O Panamá é muito atlético. Com probleminha de saúde, vai ter que fazer uma cirurgia. Eita. Quando terminar o campeonato, vai tirar uma hérnia. E a gente sabe que hérnia é problemática. Ele atleticamente, o cara não, mas diretor, mas pro próximo ano eu tô bem. Quer dizer, olha a motivação. Já querer jogar. O cara vai cuidar da própria saúde, mas muitos vão postergar. Tô com a hérnia, mas não vou operar, porque vai acontecer isso e aquilo. Entendeu? Então, todos ali entram para somar. Demais. A gente tem o destaque, o nosso playmaker é o Marcelão, né, cara? Marcelão. O cara que... Marcelo teve uma carreira longeva. Marcelo sim. jogou pro Flamengo com o Oscar durante alguns anos, jogou em São Paulo pelo Palmeiras. Marcelo jogou muitos anos no basquete carioca e do Brasil, entendeu? Então, é um cara que ia ser marcado. O bom de jogar com o Marcelão é o seguinte, eu sou um ala, né, ala armador. Sim. Você arremessa com mais confiança. Você sabe que se você errar, você tem um cara lá disputando rebote para te dar uma segunda chance. Entendeu? Então isso aí te dá uma confiança muito grande. Eu também, quando você infiltra, você vem dois em cima, você consegue dar a bola nele, ele se posiciona bem para receber. Então é muito bom ter o Marcelão. Foi uma pena que esse campeonato do Game Santos eu joguei contra ele, né? É um cara que ele te dá uma segunda chance de errar, né? Exatamente. Então você te dá confiança, você arremessa com mais confiança. Porque o arremessador, cara, ele pode treinar, mas se ele não tiver confiança, ele não mete a bola. Ele não mete a bola. Mas ele treinou 30 arremessos antes de começar o jogo, acertou 29. Aí na hora do jogo ele não acerta nenhuma. Por quê? Ele está sem confiança, ele está com medo do adversário, ele está com medo de errar e falar, caramba, eu errei, vou sair. Isso acontecia muito em categoria de base, como acontece ainda alguns treinadores, o cara dá 2, 3 arremessos, você errou, tchau, sai. Então você já arremessa com medo. Não vou arremessar porque se eu errar eu vou sair. Aí erra.
Entendeu? O medo de errar faz você O erro já é não arremessar. Exatamente. Sim. Se você é um sniper, você tem que tacar com confiança para cair, para produzir o efeito. Claro que também não vai deixar você ficar tacando invariavelmente, como eu já tive atletas que tacaram 11 vezes e acertaram uma. Aí é complicado, né? Aí o técnico não tirou. Aí o banco te espera, né? E eu não era técnico, ficava filmando e eu agoniado, tira, não tirou. Eu acho que esse tipo E o cara esse tipo de situação é ruim até para quem está no banco ali, o jogador que está no banco. Porque o cara vai pensar assim, caramba, esse cara está em quadra, não está produzindo nada. E eu estou aqui no banco, ele não quer nem me experimentar. Cara, isso é desmotivacional. Então, uma coisa que o Botafogo tem, e que o Sérgio, como está, às vezes, como técnico também, quase todas as vezes, né, praticamente, ele é diretor técnico. Porque ninguém quer assumir, né? Então, eu tô técnico, não então, sou técnico. Ele é um cara que eu até reclamo com ele, até eu pessoalmente, né? Que ele roda muito até o time, entendeu? Ele bota todo mundo para jogar. Às vezes ele está ganhando, está num placar muito dilatado, aí ele mexe o time inteiro. Aí a gente começa a perder aquela diferença de vantagem, e aí volta de novo, né? Mas ele deu oportunidade para o cara jogar. Deu rodagem. Se o cara não rendeu ou não, ele teve lá. No Master ninguém vai sair de casa, exatamente. abandonar a família, ter abrir a mão do fim de despesa, semana, abrir mão do fim de semana e tudo. Vai chegar lá e ficar no banco. É claro, ressalvado uma final onde o bicho está pegando, como já aconteceu em alguns casos. E teve atleta que ficou chateado comigo. E não foi de coração aquilo, mas é que não cabia. Acontece. E às vezes até por erro mesmo. Às vezes você está com tanta coisa na cabeça. E eu costumo falar assim, da mesma forma que a gente erra uma bandeja, um lance livre, o treinador também pode errar uma substituição ou a não substituição. Exato. Isso é do jogo. Exato. Agora o negócio é, ainda mais a galera como você, que tem mais experiência, é passar a luz ali na hora, o cara saber aceitar, porra, às vezes não é o jogo para você entrar. Na semifinal agora, por exemplo, o Michael não começou bem o jogo. Pressionado, errou um pouquinho, depois sentou, quando voltou, já voltou outra pessoa. Porque às vezes quando você senta, você começa a ver o jogo de fora e você, mas eu posso fazer isso, fazer aquilo, acha o atalho para você voltar ao seu jogo. Teve até um jogo do Otoniel que eu fui conversar com ele, eu falei, irmão, foi o teu melhor jogo. Mas eu não fiz ponto. Eu falei, mas olha o quanto você não deixou o cara fazer o ponto. Olha o quanto você se doou pro clube. Olha o quanto você marcou. Cara, foi o melhor jogo que eu já vi você fazer. E realmente foi o melhor jogo. Jogou pra caramba. Eu acho que foi na fase classificatória que nós contra o Ímpetus. Isso mesmo. Foi isso mesmo. Nós ganhamos isso mesmo. Foi o melhor jogo dele até hoje. Então, assim, isso muda muito. Ele marcou muito o Bruno. Marcou demais. E o Bruno tava acabando com o jogo. O Bruno é um cara. Esse aí o fora da que eu queria falar, exatamente. Você perguntou aquela hora qual a estratégia. A estratégia é essa, cara, é marcar. Marcação. Se você não marcar, o cara vai fazer. O cara vai abrir 10, vai abrir 12, 15 pontos, e para você tirar é muito difícil. Você luta contra o tempo. E nós temos que fazer justamente o contrário, deixar eles desconfortáveis para que eles não consigam produzir o desejado deles e a gente consiga produzir o que nós precisamos. Nós temos que ter o domínio, tentar ter a dominância da partida física, tática e técnica desde o início. Porque se é um adversário que, se você deixar ele te sobrepujar, você não vai conseguir correr atrás depois. A coisa que eu estava percebendo, assim, aquela questão que eu falei, a questão do Master, que ela diferencia da categoria de base. A categoria de base, você tem atletas que eles são ponta da categoria durante toda a carreira dele. Né? O cara no sub-12 já arrebentava, no 16, o cara chega no 19, acaba com o jogo. No Master não tem isso, entendeu? No Master tem atleta que de um ano para o outro ele pode dar uma evolução grande e fazer a diferença, entendeu? Então, por exemplo, o que eu vejo no time do Ímpetus? Se você pegar atleta por atleta e comparar, fazer aquela comparação, né? Fazem muito no futebol. O goleiro daqui, o goleiro dali. Se você pegar esse tipo de comparação, o Ímpetus ganha. Se você pegar o histórico individual de cada atleta do Ímpetus, ali, os de ponta, né? Sim. Porque eu acho que eles têm 12 ou 13 atletas, né? Se você pegar uns 10 atletas que realmente jogam e rodam e jogam ali, os 10 atletas ali, os 10 atletas do Botafogo, o histórico deles de categoria de base é muito melhor do que o nosso. Mas o nosso é o momento, é o Master. Então o cara está começando agora, está se empenhando, como ele falou, o Ítalo está evoluindo, o Otoniel está evoluindo fisicamente. E tem alguns atletas do Ímpeto que é o contrário. O cara era muito bom, o cara arrebentava na categoria de base, mas o cara virou adulto, o cara virou
é profissional do meio industrial, a vida dele é muito corrida, não dá tempo do cara se cuidar fisicamente, mas está lá jogando. Então você olha para o cara lá e fala assim, cara, mas esse cara, na época do juvenil, ele, né, arrebentava, pulava. O Henrique é um, cara. O Henrique, eu acompanho a carreira dele. O Henrique, cara, ele pulava para enterrar, ele batia a cabeça aqui no aro, cara. As enterradas dele eram fantásticas. Ele jogou no Sub-16 do Botafogo, Sub-17 do Botafogo, e jogou comigo no Master na Hebraica, jogou na Hebraica no profissional também. Cara, o cara voava. Hoje em dia é a coluna que dói, é o joelho, ganha um pouco mais de peso, entendeu? Então, assim, individualmente, hoje em dia, o Botafogo, eu acho que está mais preparado fisicamente, tá? Mas se você colocar o jogador, comparar a carreira dele com a carreira dos jogadores do Botafogo, você vai ver que o ímpeto sai na frente. Sai. Entendeu? Mas eu acho que o que vai valer agora nesse dia 14 é o dia e a atual fase de cada um que está no Botafogo. E o grupo. União do grupo. Exatamente. Na última vitória contra eles, nosso grupo teve muito coeso, assim como na semifinal contra o Salgueiro. Sim. Todo mundo dando força, todo mundo entendeu que o objetivo maior era vencer o jogo. Isso. Entendeu? E que a gente continue com essa mesma ideia, esse foco e essa vontade. Isso aí eu senti na carne, porque quando você perguntou, jogar com o Otoniel e com o Ítalo, eu ainda não tinha jogado com eles. Eu joguei um torneio pela Associação de Veteranos, que nós fizemos um time, né, da associação para jogar com outros times de fora, de time da Lagoa, time do Aterro e tal. E eu joguei com o Ítalo e com o Otoniel. Foi antes de jogar os jogos com o Botafogo. Nesse torneio, eu senti que o meu tratamento com o Ítalo e com o Otto era muito áspero, né? Porque eu era um cara bem mais velho do que eles estavam chegando aí no Master, né? Eu não sei se eles chegaram a ser campeão no ano anterior, não foi? Foram campeão no ano anterior. 45. No 45, tal, então estavam... E o Otoniel no 40. E eles estavam com aquela, né, carga de, eu sou isso aqui. Só que eles já foram campeão comigo mais vezes, no 40, o Otoniel já ganhou uns 5, 6 vezes comigo. Mas aí, comigo eles nunca tinham jogado. O Ítalo, acho que foram 4. Então faltava um pouco mais de, o Maicon aquele cara velho lá, isso aqui, né? Nós que somos no momento. E eles começaram a perceber que eu era um cara também participativo que podia ajudá-los, né? Tanto o Otoniel quanto o Ítalo. Então eu tinha mais a somar para eles acrescentarem, do que ao contrário. Quando eles perceberam isso, aí mudou. A gente começou a jogar como equipe mesmo, né? Ele começou a me dar força, eu dar força para ele. Antes era crítica, né? Crítica assim, não me passou a bola. Por que você foi para sexta? Não era para arremessar aquela bola. Agora não. Agora, arremessou. Marcos, vamos lá, a outra vai cair. Isso é a mesma coisa que eu faço com ele. Né? Teve aquele lance no final do quarto lá, do jogo contra o Salgueiro, que ele veio batendo a bola, e do lado sozinho, já ponto para chutar de 3 e acabar o tempo. Aí ele foi, parou, pum, chutou. Não tinha metido nenhuma bola no jogo. Caiu. E falou, boa, essa foi a bola. Parabéns. Entendeu? Parabéns. Antigamente, cara, tinha que ter me passado, que não sei o quê, eu tava sozinho, fominha. Entendeu? Então, assim, eu acho que o relacionamento entre nós mudou muito. O Léo é um exemplo também. Teve um jogo nosso que a gente não sabia se marcava 3-2, marcava 2-2, marcava 2-3. Aí o Léo parou, reuniu o grupo lá e falou, não, gente, olha só, vamos ver um cara só. Deixa um só dar opinião e a gente vai seguir o cara falar. Aí, mas quem é que vai falar? É você mesmo, entendeu? Vamos falar. Então o Léo foi e falou, vamos marcar assim, assim. A gente marcou, viemos o jogo. Acabou. Seguiu ali. Então é coeso, é grupo. O grupo foi crescendo, foi amadurecendo como grupo. Então isso que o Sérgio Luciano falou é uma coisa importantíssima lá numa final, porque eu vou olhar para a cara do Ítalo, ele já vai saber que eu estou dando força, que eu não estou criticando, entendeu? Por mais que eu fale uma coisa dentro do jogo, é uma coisa para fortalecer, de jogo. A mesma coisa ele comigo, né? Então, assim, o Sérgio está ali para dar essa coordenada. Viu que alguém está desfocando um pouquinho, já chama junto, vamos lá. Entendeu? Que é como ele falou, ninguém sai de casa para o seu fim de semana para ficar ali e perder o jogo, ou fazer, né, confusão e briga. Não, a gente está ali para um bem comum, que é jogar primeiro e se dedicar para ganhar. Né? E uma coisa legal que o Sérgio sempre fala disso, a forma como o Botafogo abraçou a gente, né, cara? Sim. Eu acho que ainda mais agora o Sérgio falando das mídias, o Sérgio foi para uma reunião agora há pouco tempo, não foi, Sérgio? De falar dos outros esportes. Eu acho que foi sensacional a forma que o Botafogo, um clube grande como o Botafogo, abraçou a categoria. Generoso. E fez a gente se sentir parte do clube, né? O Michael tem uma história no Botafogo linda lá. Então, esse ponto que você tocou é importante falar pelo seguinte. Como é que começou o basquete do Botafogo Master? Pezinho, né?
Então, eu vou Pezinho era explicar como diretor. começou. Olha só, como é que começou o basquete master Foi do quando eu Botafogo. fui pra lá, não foi? Por que você pega... Cadê o basquete master do Fluminense? Cadê o basquete master do Vasco? Tentou, o Sérgio Santos tentou. Uhum. Não tem, entendeu? Não, o Antero até chegou a fazer fez o aquele ganho ano, dele lá, foi, no mas Mackenzie. acabou... o Mackenzie voltou a ter basquete master. Né? Eu estou falando de times que jogavam categoria de base, né? Que você podia prolongar a carreira desses jogadores. Então o Botafogo começou dessa forma, com jogadores que eram jogadores do Botafogo, que vestiram a camisa do Botafogo. Né? E o Pezinho, como era diretor do Botafogo, e com o filho lá, isso, aquilo, começou a falar, pô, gente, vamos fazer uma pelada aqui, vamos jogar, né, no Botafogo uma pelada, vamos treinar. A gente não ficar parado. Se não me engano, foi 2016 ou 2017 que o Botafogo entrou na LSB. Então, mas entrou até com 35, então, Arnaldinho. Isso, muitos do combinado 35 no jogaram no Botafogo. Então, mas nós começamos fazendo assim um belo time de ex-jogadores que vestiam a camisa do Botafogo para jogar torneios. Então a gente jogava torneio no Aterro, a gente jogava torneio na Associação, na BVRJ, ali na Praça da Bandeira, como Botafogo. Né? Inclusive eu fiz o primeiro uniforme, uma camiseta toda preta, uma estrela solitária aqui na frente. E nesse time jogava eu, Alexei, Mingão até jogou, né? E alguns jogadores que eram parte da história do Botafogo, que em algum momento de carreira jogaram com a camisa do Botafogo. Ficou fechado a isso. Né? Quando o Sérgio Santos juntou o projeto dele, as portas se abriram para jogadores que não vestiram a camisa do Botafogo em momento algum, mas que agora vão passar a vestir. E isso foi interessante, porque você tinha... Outro dia eu estava vendo a entrevista do Romário, né, que ele meio que se arrepende de nunca ter vestido a camisa do Botafogo, né, que jogou pelo Fluminense, Flamengo e pelo Vasco. Ele, meio que eu me arrependo, assim, por que eu não dei oportunidade e tal? Porque é uma mística, cara. É uma mística, entendeu? Até o cara que mais odeia o Botafogo, por trás ele acaba admirando alguma coisa do Botafogo. Sim. Entendeu? Aquela rivalidade é uma rivalidade boa, não é uma rivalidade maligna. Né? A gente o Zico mesmo, uma vez deu uma entrevista falando que ele ia ao Maracanã para ver os jogadores do Botafogo, na época dele, de adolescente. Ele admirava o Botafogo. Então o Botafogo, ele no basquetebol, ele também tem essa mística. Né? O Botafogo foi campeão brasileiro em 68, e depois nós fomos campeões estaduais em 91. Olha o buraco que ficou aí. A lacuna com falta de títulos. Então, isso aí, a vez que o Botafogo foi campeão sul-americano, fazia parte da diretoria, aquilo é uma êxtase de felicidade. Até emoção, hoje é o maior entendeu? título da história. Então, assim, quem vivenciou, quem viu o jogo, a virada do Botafogo no finalzinho contra um time argentino. Né? Foi lá em Salto. Contra o ciclista olímpico, foi semifinal. Semifinal. Aquilo aí, cara, de arrepiar aquele jogo. Falar nisso, outro dia eu fiz um jogo contra o Alfredo, né? Pelo Botafogo, a gente jogou um torneio Master, o Alfredo era do Botafogo, jogamos um Sul-Sudeste lá em Niterói, e o Alfredo veio representando o time de Minas. O cara tá voando ainda, voando. Ele entrou na categoria 50 agora, né? Esse 50 agora. O garoto tá voando. Foi jogador campeão lá, jogando pelo Botafogo. Ninguém sabe. Nesse dia aí, eu tava com a arma apontada pra mim. Ah, sim. O ginásio lá da Argentina. Gente, o papo tá muito bom, mas já estamos encaminhando aqui para o final. Quero agradecer os nossos convidados, mas antes aqui uma consideração final, começando pelo Léo. Grande bate-papo de hoje. Agradecer demais vocês estarem aqui. Foi um papo, para mim, emocionante, né? Por falar de Botafogo, por falar de Basquete Master. Agradecer a vocês até a oportunidade que dá da gente estar podendo falar sobre isso. E de você, Michael, eu queria só que você falasse mais um pouco um breve relato do seu projeto, aonde fica, como que funciona, o que faz para chegar, para a gente poder divulgar esse seu trabalho para a molecada começar a jogar basquete com você. Então, atualmente eu estou com um projeto que fica no Colégio da Imaculada Conceição, na Praia de Botafogo. Tá? A gente está com uma equipe lá de sub-12, né, e estamos tentando montar uma equipe agora de sub-15 também, tanto masculino como feminino. As aulas acontecem às quartas e sextas, né, de 12:30 a 1:30 da tarde. Né, e a ideia é montar um outro horário à noite, né, para pegar as crianças que estudam de tarde e não podem fazer essa aula nesse horário. Então seria montar um horário tipo 5:30 da tarde, né, a gente já tem um espaço viável. Né, então quem quiser pode procurar por mim lá, ou então pelo Alex, que é do Salgueiro, né, que é o coordenador desse projeto. E desenvolver a garotada feminino, masculino, botar essa garotada para rodar e para jogar. Molecada, agora é só procurar o professor Michael, que a gente já tem onde começar essa... Porque eu tinha um projeto muito bom, até com o Alexei, antes do Alexei em Portugal, que era no Céu da Barra. Né? A gente já tinha um time feminino, sub-12, feminino, montadinho.
Mas a escola, aquilo que eu falei, né? A escola quer ver só dinheiro, então Que resultado. nesse projeto para transformar a quadra de basquete em campo de futebol society, para alugar para pais, para eventos e tal, uma questão financeira, entendeu? Então agora eu estou com esse projetinho ali. Michael, muito obrigado pela sua participação. Queria só deixar aqui um convite para vocês, então não esqueçam, domingo, 10h30 da manhã na BVRJ, a grande final, apesar de 40 ser uma categoria muito disputada, mas esse jogo vai ser o mais disputado desse campeonato. Nosso calor, Michael. Agora Não é calor, não é calor. No Agora 50 não é calor, calor. não. Vai ser calor no 60 no que vem. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu queria agradecer a audiência toda, lamentar a ausência do Sabonis, do Ímpetus, que iria vir, não foi impossibilitado à última hora, do Daniel também, entendeu? Queriam, eu nem iria participar, né? Queriam só comandar o papo e convidar todo mundo para que estejam presentes conosco lá na BVRJ, no domingo, na final do Master 50, às 10h30, 2 grandes times, entendeu? 2 bons projetos de basquete master, movimentando em alta qualidade e que venham prestigiar. É só o primeiro, é a segunda final do ano. Vamos para mais, se Deus quiser. É isso aí, gente. Quero agradecer a audiência de vocês. Deixa o like, compartilha, se inscreva aqui no canal do YouTube do Exalta Rio e também no nosso Instagram, tá? Exalta Rio. A gente fica por aqui. Valeu, galera. Aquele abraço e tamo junto. Hoje eu não teve o Daniel para falar do Jequiá, né? Não. Esqueci, eu podia ter comentado isso, né, cara? eu ia falar até da história do GQA, né? Eu fui convidado para jogar pelo GQA, É mesmo? pelo Comodoro. Tu podia ter falado, cara. Aí ia êxtase. O cara me Ele ia ofereceu. entrar ao vivo. Foi na época que o Daniel jogava. Eu ia jogar contra. Era o fio?